A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. A fé é a prova do invisível. Sabe, filho, a fé é invisível. O que vemos não é fé. Se atentarmos nas coisas visíveis, não cooperamos com a verdadeira fé. A fé vê o invisível, acredita no inacreditável, recebe o impossível. O diabo constantemente lhe mostrará as circunstâncias para que a sua fé seja pela vista. Deus lhe mostrará a fé no invisível. Deus é invisível. O que você pode ver com os olhos interiores do coração é fé. Os olhos naturais roubam de você a confiança na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver, você precisa crer. A fé é a prova. A fé é a prova que você precisa para que o invisível se manifeste. A fé é a evidência das coisas invisíveis. A fé é a confirmação das coisas invisíveis. Você não pode ver as coisas invisíveis, as coisas de Deus, mas pela fé você pode ver o invisível. Você tem um Deus que não pode ser visto. Você tem a promessa que não pode ser vista. Você tem um céu que não pode ser visto. Você tem uma vida eterna que não pode ser vista. Mas fé é a prova. É o que você precisa para acreditar e possuir. Jesus afirmou em Marcos 11, o que você crê sem ver. Deus é invisível, assim como a fé. Colossenses capítulo 1, verso 15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Em 1 Timóteo 1,17. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. As coisas de Deus não são percebidas pela carne, somente pelo Espírito. A vida é espiritual. Não devemos atentar para as coisas passageiras, mas para aquilo que é eterno. Não andamos pelo que vemos, mas pela fé. Romanos capítulo 8, verso 4, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A renovação diária do homem invisível. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, ou seja, estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Nova força, novo vigor, de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando, fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois que as que veem são temporais e as que não se veem são eternas. Existem dois homens em você. O exterior é guiado pelos sentidos naturais do corpo. Existe um homem interior que foi criado por Deus. O homem interior vê o invisível pela fé. O exterior vê o visível pela razão. A fé de Abraão versus a fé de Tomé. Muitos cristãos têm a fé de Tomé, quando deveriam ter a fé de Abraão. Tomé disse: não acreditarei até que possa vê-lo. Ao passo que Abraão não vacilou diante da promessa, mas ainda foi forte na fé. Porque Tomé achou difícil acreditar que Jesus estava vivo. Tomé tinha visto os pregos perfurarem as mãos de Jesus, a lança cravada no seu lado.
Seus sentidos físicos lhe disseram que Jesus estava morto. Tomé estava usando o conhecimento da cabeça em vez da fé do coração. Compare agora com a fé de Abraão, lá em Romanos capítulo 4, verso 17 a 21. Observe a diferença na fé de Tomé e na fé de Abraão. Tomé tinha apenas uma fé natural e humana que dizia: não vou acreditar a menos que eu possa ver e sentir. Abraão, entretanto, creu na palavra de Deus, não considerando o seu próprio corpo, seus próprios sentidos naturais. Se Abraão não considerou conhecimento físico ou sentimento, o que ele considerou então, pastor? A palavra de Deus. A verdadeira fé é construída sobre a palavra. Devemos meditar na palavra. Exemplos da fé, de prova de fé. Em Hebreus 11, encontramos exemplos de homens e mulheres que creram sem ver. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, a oferta de Abel foi aceita porque ele creu nela. Pela fé, Enoque agradou a Deus ao tal ponto de que não viu a morte. Pela fé, Noé, divinamente instruído sobre os acontecimentos que ainda não se via, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Nunca havia chovido. Ele não sabia o que era chuva. Ele construiu um navio de porte médio. Ele comportava em torno de 35 mil bichos de porte de uma ovelha. Tais bichos pesariam em torno de 50 mil toneladas e deve levar alimento para todos eles, algo em torno de 13 por ano, de um ano de comida. Pela fé, Abraão obedeceu, e não se pôde obedecer um chamado divino sem fé. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Pela fé, Abraão, quando foi posto à prova, ofereceu Isaque. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, José foi próximo do seu fim, fez menção do êxito dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais. Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê e é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa. Pela fé, atravessaram os mares vermelhos. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída. Verso 33, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio de espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. O versículo 40 ainda fala de coisas superiores a nosso respeito. A palavra traduzida superior significa mais forte, mais poderoso, mais nobre, maior, portanto significa melhor, usando 13 vezes em Hebreus, o melhor de Cristo, uma melhor esperança, uma melhor aliança, melhores promessas, melhores sacrifícios, um patrimônio melhor, uma pátria melhor, uma ressurreição melhor, coisa melhor, um melhor falar. Entre duas vezes estão, no verso 6 e 9, traduzido como superior. Todas as coisas melhores são o cumprimento e a realidade de todas, que o Antigo Testamento tinha em tipos, figuras e sombras. O que Deus tinha em vista naquela época eram coisas que eram para vir na nova aliança, a nosso respeito, e são coisas verdadeiras e reais, melhores, mais fortes, mais poderosas, mais nobres e maiores do que todos os tipos de figuras e sombras. Os santos do Antigo Testamento tinham apenas sombras. Precisa de nós para a sua perfeição, para que possam compartilhar conosco as coisas da nova aliança.
Aleluia. Quero orar por você, para que você tenha cada dia mais a fé no invisível. Pai, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo, que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma provisão, que precisam de fé. A fé é a prova invisível das coisas que não são. Que o Senhor chame a existência. Que o Senhor venha abençoar cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham uma fé e a prova do invisível, que eles sejam formados no Senhor. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador no nosso ministério, aí tem o número do Pix, e você pode fazer uma oferta generosa, crendo que tudo que você semear, você vai colher, não da mesma forma, mas de forma maior. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.